Olá, sou Graciela Eurides Costa, professora de Educação Física e aluna do Programa de Mestrado Profissional em Rede Nacional, o PROEF. O mapa conceitual que será apresentado foi solicitado como parte da disciplina Problemáticas da Educação Física e foi solicitado como avaliação nacional do programa. As problemáticas que serão apresentadas estão ligadas diretamente com o cotidiano escolar, trazendo reflexões que podem fortalecer a nossa atuação dentro da escola. A educação física se encontra entre um não mais e ainda não, em meio às práticas docentes que não se acredita mais e outras que têm dificuldade em formular. Com clareza e desenvolver-se satisfatoriamente. Neste contexto de não lugar da educação física, Gonzalez nos apresenta os tipos de atuações docentes presentes na escola, sendo a primeira, as práticas tradicionais, que são entendidas como formas de trabalho que têm o ensino de esporte como centralidade buscando o alto rendimento e o desenvolvimento da aptidão física. O segundo, o abandono do trabalho docente ou desinvestimento pedagógico, caracteriza pelo autor como uma aula rola-bola. Principal característica dessa atuação é a falta de intervenção do professor dentro da aula. Como exemplo de situações, deixar os alunos livres para realizarem as atividades que quiserem, sem nenhuma orientação. Terceiro tipo de atuação são as práticas inovadoras, práticas docentes que caracterizam pelo empenho de ensinar conteúdos específicos da disciplina, que vai contra a ideia de abandono. O autor apresenta ainda 4 dimensões de análise. Primeiro, o processo de transformação da área. As mudanças a partir da década de 1980 tiveram um grande impacto na legitimação da educação física escolar, tanto no que se fala ou se escreve sobre a disciplina. O segundo são as condições objetivas de trabalho. Relaciona-se com os recursos de infraestrutura e material pedagógico para desenvolver as aulas na escola. O terceiro é a cultura escolar, que são apontadas três categorias que merecem a nossa atenção: a invisibilidade do conhecimento disciplinar, o caráter funcional do trabalho nas aulas de educação física, a hierarquia dos saberes escolar e ainda se relaciona com as disposições sociais do professor. As categorias apresentadas são pertinentes, mas não únicas, pois nos levam a compreender e a discutir os fatores que configuram a variedade da atuação dos professores de educação física, tanto aquelas que se tornam experiências bem-sucedidas, caracterizadas por práticas pedagógicas inovadoras, como por outras atuações caracterizadas pelo abandono docente. Ao analisar as dimensões apresentadas por Gonzalez e suas ligações, não podemos assumir uma postura de julgar essas práticas, porque se configuram como um problema estruturado e estruturante enraizado na cultura histórica da educação física, onde podem ocorrer diferentes interpretações. Cabe a nós discutir, pesquisar e estudar buscando ter embasamento teórico para intervir, visando a mudança destas práticas que não cabem mais no cotidiano e levando os alunos à vivência de experiências e conhecimentos significativos. A segunda problemática se refere à relação teoria e prática. A educação física, ao longo da história, priorizou os conteúdos em uma dimensão quase exclusivamente procedimental, o saber fazer, e não o saber sobre a cultura corporal. Além disso, muitas vezes, o saber fazer se reduz ao conteúdo esportivo. E hoje, muitos professores restringem as suas aulas ao quarteto fantástico, como citado pelo autor: basquete, vôlei, handebol e futebol. E assim, reflete em que os alunos se tornem resistentes
a propostas diferentes, que levam a uma dimensão conceitual e atitudinal nas aulas. Infelizmente ou felizmente, no contexto escolar, a educação física é vista como a aula divertida, porque se resume ao fazer, ao brincar, ao ensino dos movimentos, e não à vivência destas práticas, e não a compreender o seu sentido, significado e seu significado. O movimento renovador da educação física brasileira impulsionou mudanças em diversas dimensões da nossa área. Uma delas foi levá-la à condição de disciplina escolar, tirando-a da categoria de atividade, na forma de componente curricular. Ela passa a ser responsável por um conhecimento específico, inclusive o conceitual, subordinado às funções sociais da escola. O saber sobre o movimentar humano passa a ser entendido como um saber a ser transmitido e discutido nas aulas. Cabe então à educação física, a partir de práticas corporais, proporcionar experiências e significativas de movimento pelas quais os alunos e os estudantes tenham a oportunidade de compreender criticamente os aspectos conceituais que envolvam os conteúdos, contemplando as dimensões procedimentais e atitudinais. A proposta não é que as aulas se tornem reflexões teóricas, e sim uma ação pedagógica com ela. A autora Darido reforça a importância de cursos de formação continuada, de qualidade, que possibilitem aos professores uma melhor compreensão do ensino e do ensinar a fazer e o ensinar sobre o fazer. Vamos agora compreender os aspectos legais que regem o componente curricular da educação física. A primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional foi promulgada em 1961. A prática da educação física era obrigatória nos cursos primários e médios e os alunos com idade até 18 anos. Com a reforma educacional ocorrida em 1971, ocorreram algumas mudanças em relação ao papel da educação física. A principal mudança foi em relação à ampliação da obrigatoriedade da educação física em todos os níveis de ensino, sendo facultativa aos alunos que tivessem algumas das seguintes condições: que estudassem em período noturno e trabalhassem mais de 6 horas por dia e com idade superior a 30 anos, e ainda que prestasse serviço militar, que estivesse fisicamente incapacitado. Essas opções de facultabilidade reforçavam as intenções do governo da época, de que a educação física seria somente um instrumento de preparação do trabalhador, expressando aí a lógica do mercado capitalista. A partir da promulgação da Lei nº 9394 de 1996, o status da educação física mudou, passando a ser considerada como um componente curricular, como os outros conteúdos, passando a ser obrigatória somente no ensino básico, que corresponde à educação infantil, o ensino fundamental e médio, e facultativa nos cursos noturnos, deixando de ser componente obrigatório no ensino superior. O contexto da lei ainda estava condicionado a uma visão biológica da área, na qual os alunos deveriam ser organizados em turmas que possuíssem as mesmas características semelhantes quanto ao desenvolvimento de suas condições físicas e da faixa etária. A Lei 10.793, que é a que está em vigor atualmente, estabelece a facultabilidade não mais a todas as pessoas que estudem no noturno, mas sim àquelas que, independente do período de estudo, se enquadram nas condições de trabalhadores. Militar, pessoas mais de 30 anos, mulheres com prole
e seguidos também por alunos que possuem alguma doença infectocontagiosa, amparados pelo Decreto-Lei 1044. Desta forma, fica claro a importância do professor de educação física na escola em convencer as pessoas nessas condições a participarem das aulas. É através de estratégias de ensino interessante, do esclarecimento e dos benefícios para a sua prática. Vale ressaltar que apenas pelos motivos apresentados anteriormente, os alunos podem ser dispensados das aulas. O mesmo não se aplica aos alunos que apresentam atestado médico, que não sejam doenças infecto-contagiosas, pois mesmo que não possam participar das atividades físicas, esses devem comparecer às aulas, tendo em vista que a educação física é um componente curricular, como os demais, e não se restringe apenas a esse tipo de atividade. Quanto aos portadores de doenças infecto-contagiosas, esses sim devem ficar afastados das aulas e de todos os componentes, não só da educação física. A quarta problemática da educação física está relacionada ao afastamento dos estudantes das aulas e à indisciplina. No desenvolvimento das atividades, os autores Darido Gonzalez e Siene apontam que têm sido significativos os casos dos alunos que se afastam das aulas de educação física na escola e também das práticas corporais, de uma forma geral, especialmente quando avançam os ciclos escolares. As razões deste afastamento são diversas. Entre elas, podemos apontar a relação com os aspectos legais, principalmente no que se dá em relação às facultabilidades, que muitas vezes são mal interpretadas. Aulas oferecidas no contraturno, que dificultam a participação dos alunos. A repetição do conteúdo ao longo da educação básica e a pouca diversificação dos mesmos, sendo o esporte o conteúdo quase que exclusivo das aulas, não sendo tematizada as outras práticas corporais. Isso pode gerar o afastamento de parte dos alunos que apresentem outras preferências. Outro aspecto que contribui para o afastamento dos alunos nas aulas está relacionado ao insucesso que muitos alunos vivenciam na disciplina. O aluno, ao sentir-se desconfortável com o seu próprio desempenho, faz com que ele passe a evitar situações que os levem a dificuldades, fiquem expostos e se convertam aí em motivos de constrangimento. E a não participação acaba sendo uma forma de proteção. Um outro motivo está relacionado à exclusão de gênero, no qual podemos constatar que, por força do processo de transmissão cultural, os preconceitos são reforçados, colaborando para que as meninas não vivenciem as mesmas experiências que os meninos, criando assim uma cadeia de situações que leva à exclusão e à falta de motivação por parte das mesmas quanto à prática da educação física. Há também uma exclusão por nível de habilidade. E a pergunta centralizadora é como podemos diminuir essa situação de afastamento dos alunos? Se faz necessário uma adaptação e modificação das atividades, no sentido de contemplar a heterogeneidade do grupo, estendendo-se a todas as situações nas quais percebemos algum aluno afastado. Além de estarmos atentos às questões de gênero durante as aulas de educação física, isso é uma forma de ajudar nossos alunos a construir relações com equidade, com respeito pelas diferenças. Outro ponto é diversificar as vivências experimentadas nas aulas, para além dos aspectos dos esportes tradicionais. Trata-se também de desenvolver um ensino inclusivo, no qual o aluno sinta-se acolhido, valorizado,
apoiado, estimulando as novas práticas e alcançar novas experiências de sucesso. O aluno precisa ouvir do professor: você pode, você consegue, vamos tentar. Outro problema que está ligado ao cotidiano escolar é a indisciplina, atitudes caracterizadas por desrespeito ou até agressões. Os professores explicam a indisciplina como um problema individual da família, relacionando também a comunidade. Já os alunos acusam as aulas de desinteressante. Há a presença de frequentes casos de bullying. Há uma tendência de atribuir à família toda a responsabilidade pela indisciplina dos seus filhos. E há uma expectativa do outro lado, por parte da família, de que a escola imponha limites e ensine os valores. O importante é a questão. É que não se trata de empurrar a responsabilidade de um lado para o outro, mas existe a necessidade de um esforço cooperativo em conjunto para refletirmos os problemas da indisciplina nas escolas. Latyler aponta que há uma carência de referências sociais que inspirem valores fundamentais para uma convivência respeitosa, justa e solidária. Darido Gonzalez e GCM apresentam algumas propostas no sentido de contemplar a diversidade dos alunos, criar um clima colaborativo nas aulas, de tal forma que estes possam dar e receber a ajuda dos seus colegas, além de desenvolver valores e atitudes positivas nas aulas de educação física. Para tanto, os autores citam o modelo de Sport Education, aprendizagem cooperativa e o modelo de responsabilidade pessoal e social e o futebol calherreiro. Na quinta problemática, vamos discutir o ensino do esporte. O esporte na escola não vem de encontro com os reais objetivos da educação física, sendo este pautado no treinamento, com foco no rendimento, na padronização esportiva, na seleção dos mais habilidosos. Nesse formato, o professor deixa a sua função de lado e passa a ser um treinador, enquanto os alunos passam à condição de atletas. São privilegiados aqueles que apresentam maiores habilidades esportivas. Em consequência, um pequeno grupo de alunos irá vivenciar o insucesso e a grande maioria vai se deparar com o fracasso. Alguns vão vivenciar o sucesso grandioso e a outra maioria ficará só no fracasso, no desestímulo. Situação caracterizada como um equívoco pedagógico. Segundo Barroso, a concepção do esporte como um elemento da cultura corporal e a objetivação da inclusão do aluno nesse universo seguramente nos remete à necessidade de um tratamento didático-pedagógico, a partir da contextualização, reflexão, questionamentos e discussões acerca dos mesmos. O processo de ensino deve ser orientado pelo princípio da equidade, sem existir nenhum tipo de exclusão ou seleção dos estudantes, de acordo com as suas dificuldades ou aptidões, permitindo assim a participação de todos nas atividades. Torna-se necessário também oferecer modalidades esportivas diversificadas para que os alunos possam conhecer, vivenciar durante todos os anos da educação básica. As aulas devem ser tematizadas, favorecendo ao aluno a aquisição dos saberes corporais, conceituais e atitudinais. A pedagogia do esporte orienta que não devemos dar prioridade à aquisição e ao aperfeiçoamento dos gestos técnicos, e sim uma atenção à compreensão da modalidade em si. O esporte da escola deve explorar as potencialidades dos alunos, respeitando suas características individuais
e suas limitações. Espera-se que as opções de tratamento didático no ensino do esporte sejam construídas durante todo o processo educativo. Um caminho possível é a utilização do jogo. Por sua natureza, pode apresentar características mais simplificadas para posteriormente buscar vivências que possuem uma identidade escolar com significado para os alunos. Agora passamos para a nossa sexta problemática, que é a questão de gênero, que nos leva à reflexão de que, se pensarmos que os corpos são diferentes, é necessário pensar ainda que os gêneros e a sexualidade ou a orientação sexual também são. Por gênero, entende-se a condição social, através da qual nos identificamos com masculino e feminino. Sexo é o termo utilizado para identificar as características anatômicas que diferenciam os homens e das mulheres. Orientação sexual refere-se à forma pela qual cada pessoa lida com os seus desejos particulares, estando intimamente relacionado às formas como essas pessoas se relacionam, expressam seus desejos com os outros homens e mulheres. Um dos grandes desafios dos professores de educação física em suas práticas refere-se a uma postura mais adequada ao trabalhar com turmas mistas. Muitas vezes os docentes optam por separar meninos e meninas durante as atividades. Por vezes, se diferenciam as atividades de acordo com o sexo. Esses procedimentos refletem as dificuldades que os docentes encontram em desenvolver um trabalho pautado na coeducação. O conhecimento a respeito das diferenças e das diferentes configurações da identidade de gênero e também de orientação do desejo sexual permite a construção de espaços, tempos de aula de educação física que sejam mais acolhedores a todos e todas, contribuindo para que os alunos e alunas se sintam respeitados e tenham garantido a sua dignidade. As diferenças não devem se constituir em diferenças de acesso ou em sua participação efetiva em nossas aulas. Souza Júnior recorre aos estudos de Idonner, que indica algumas intervenções que evitam a desigualdade de gênero, que respeitem a diversidade, mas para isso se faz necessário que as atividades sejam orientadas a partir de dois eixos. Orientar para a sensibilização, a vivência de situações inclusivas, em que as experiências sejam ofertadas para meninos e meninas e passem a levar em consideração o critério da equidade de gênero.